Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse é o Recomenta. E qual que é o intuito do canal? Antes da gente ir para o assunto, eu quero deixar isso bem claro. Não somos um canal de fofoca, tá? Nosso objetivo não é ficar falando da vida dos outros, mas pegar as situações que já estão sendo divulgadas e sempre trazer uma reflexão e uma ideia pautadas na Bíblia, pautadas naquilo que a Bíblia nos ensina, nos orienta. Ainda que em algum vídeo não haja citação de texto bíblico, a gente sempre é pautado por princípio bíblico, ok? Nós nunca temos intenção de ofender, ou falar mal, ou manchar a imagem de ninguém. Pelo contrário, mas aquilo que já está propagado, a gente julgar de acordo com as escrituras. Aí você vai falar, a Bíblia fala para não julgar. A Bíblia fala para não julgar pela nossa justiça. Mas a Bíblia fala que nós devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Eu não tenho poder de condenar ninguém, por isso nenhum desses vídeos vai ter esse teor condenativo. Quem sou eu na fila do pão para isso? Mas, de acordo com as escrituras, a gente pode sim determinar se biblicamente é correto ou não. Ou como podemos olhar para essa pessoa com compaixão, ou se enfrentarmos uma situação parecida com essa, o que a Bíblia diz? Como deveríamos nos portar? Lembrando, eu não sou a dona da verdade, até por isso que eu digo assim, eu dou a minha opinião, mas eu sempre tento me pautar pela Bíblia. E eu vou ficar muito feliz se você puder colocar a sua opinião nos comentários, porque assim a gente enriquece o conteúdo, a gente troca ideia, às vezes algo que eu não enxerguei, você enxergou e essa troca é muito legal. Por isso eu peço para você deixar o seu like, se você gostar do vídeo, comenta a sua opinião, porque isso é muito bom, tá bom? Bom, a gente vai falar hoje do JA. Ai, Renato, o JA já não faz parte do meio gospel. Sim, gente, eu não vou ficar atacando ele ou ela, enfim, né? Eu não vou fazer isso de forma alguma. Mas a gente vai falar de algo do antes, de quando ele estava no meio gospel. Lembrando, a intenção não é falar mal do JA, mas é abrir os nossos olhos para algo que está acontecendo aí no nosso meio e nas nossas igrejas. Vamos lá ler. JA confessa ter usado drogas e álcool durante turnês de shows gospel. Bom, todos sabem aí que o ex-cantor JA, que agora se intitula como ela, né? Até oficialmente, ele até tirou um RG com esse nome. Hoje ele se considera uma mulher trans. Ele publicou um artigo na revista Veja e falou aí sobre a transição entre a saída do gospel e a entrada aí no meio secular. Disse que desde muito nova, né, como ele mesmo disse, gostava de se vestir como menina, mas que seus pais acreditavam que a sua vocação musical a levariam para o interior de São Paulo para ter mais oportunidades. Então, 12 anos ele participou do programa do Raul Gil, que é onde ele ficou famoso, seu nome artístico JA, e chamou a atenção porque ele é muito talentoso. Acabou assinando contrato com uma gravadora de música, conquistou disco de ouro, de platina. No entanto, a rotina pesada de apresentação a levou a experimentar álcools e drogas que escandalizou o seu meio musical pela primeira vez. Com a PAN, ela teve que paralisar suas turnês e reavaliou a vida. Aí fala, né, dele. Aspas, concorri ao Grammy Latino, mas infelizmente não venci. Cheguei a fazer 15 shows por mês e fui morar na Colômbia, onde lancei 2 álbuns em espanhol. Conquistei discos de ouro e platina. A rotina pesada de apresentações me levou a experimentar álcools e escandalizando o meu meio musical pela primeira vez. JA decidiu abandonar a igreja e se assumir gay em 2021, deixando seu público evangélico assustado. E no ano seguinte, JA se revelou trans e passou por cirurgias de feminização facial e corporal. Aí, aspas, no auge da minha carreira, eu voltei ao Brasil e decidi largar tudo, apesar do medo do preconceito e da religião que trata a homo como pecado. Abandonei a igreja e me assumi em 2021, deixando meu público fervorosamente evangélico assustado. Mas foi fora dessa comunidade que eu me descobri completamente revelando a minha trans no ano seguinte. A transição não foi fácil, perdeu amigos,
foi atacado na internet, mas contou com o apoio da família e acaba de lançar um álbum de música pop. E seu sonho é ver a sua voz ecoando por todos os lugares com sua música. Por fim, ela disse que não se considera de nenhuma religião, mas tem fé em Deus e está conhecendo outras crenças. JA quer provar que seu talento independe de gênero. O que eu queria trazer aqui para a conversa e para a discussão? O nosso coração, ele busca ídolos, busca pessoas para colocar no pedestal. Essa história do JA com o uso disso que não era para ele, que não faz bem para a saúde, que ele usou, na verdade veio à tona lá em 2015, 2016, quando veio a história da Daniela Araújo em evidência. Hoje, ela até gravou um vídeo falando para pararem de associar aí as escolhas dele, do José Aguiar, a ela, porque apesar dela ter convivido e dela ter carinho e amor por eles, hoje ela tem outra visão das coisas, né? Hoje ela tem uma outra vida. Mas assim, até em relação a Daniela Araújo, lembrando, eu não quero falar das pessoas em si, porque eles não são os únicos. É muita ilusão e ingenuidade achar, às vezes pegar essas pessoas e começar a tacar pedra, né? Quando elas não são as únicas. Tem um monte de gente que vive uma vida dupla em oculto. Pessoas que pregam, pessoas que cantam, pessoas que ficam pulando, rodopiando e pagando de super cristão, que tem vida dupla. Que é um absurdo. Uma coisa é você entender que você não é perfeito, certo? Você tem suas falhas. E mesmo sendo um cristão, mesmo querendo fazer o certo, às vezes você vai errar. Paulo dizia, o que eu quero fazer, às vezes eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Né? Infelizmente, a gente ainda está nesse corpo corruptível. Mas a gente vai buscando a Deus e vai pedindo para que Ele nos transforme. Agora, quando a gente escolhe, não, eu não quero a interferência de Deus, eu quero buscar a minha verdade, como ele mesmo disse, né? Que ele acredita que Deus quer que ele busque a própria verdade. Então, a gente se entrega aos nossos desejos. Ele escolheu, né, se assumir mulher, ele escolheu ter uma carreira secular e assim, eu não vou criticar isso, a escolha dele, ele tem direito a escolher o que ele quiser. O que eu queria abrir os nossos olhos? A gente tem que parar de ficar idolatrando e brigando por causa de cantor, de pastor, de pessoas do meio gospel. Você não conhece a vida. A Bíblia diz, ai daquele pelo qual vem um escândalo. O escândalo não é quem está contando, o escândalo é quem faz, principalmente quem está em evidência. Gente, nem todo mundo que canta música gospel tá adorando a Deus. Nem toda música gospel é música de Deus. Existem pessoas infiltradas, vocês devem saber disso, e pessoas, gente, que não nasceram de novo. No caso do JA, a gente não me escandaliza por um motivo. Para mim, não é que ele deixou de crer. Ele ainda não teve o novo nascimento. Ele ainda não teve essa experiência com Deus. Porque a experiência com Deus, ela nos transforma. Sabe? Eu paro de querer buscar a minha verdade e tudo que eu quero é a verdade de Deus. Então, não é questão de criticar o JA, não. É criticar o meio evangélico, o meio gospel. A gente precisa buscar, às vezes, a igreja não valoriza o ministério de louvor que serve ali dentro. Sabe, o irmão que trabalha das 8 às 6 ou das 7 às 6 e que chega em casa precisa ficar com as crianças, né? Dar um suporte para a esposa. A mulher que trabalha o dia inteiro e que precisa estudar música, tirar música. Gente, eu falo isso. Eu toco teclado, né? No momento eu não tô tocando, mas desde os meus 12, 13 anos aí, eu sirvo na igreja. Até antes eu cantando, mas, né, atualmente eu tô quietinha. Mas, assim, às vezes, não é uma crítica aos lugares que eu congreguei também, né? Isso é uma realidade geral. A igreja não valoriza, não dá suporte para aqueles que estão servindo de coração. E aí
vai chamar pessoas de fora que não conhecem a vida, que não conhecem nem a teologia, o entendimento de Deus que essas pessoas têm, a fé que essas pessoas têm. Porque assim, gente, infelizmente, falar que é crente, falar que é evangélico, tem um monte de segmento, né? E aí coloca lá no púlpito para exercer influência. E muitas vezes essa pessoa não está adorando a Deus, ela está se adorando. E muitas vezes a igreja grita o nome das pessoas. Gente, uma vez o Fernandinho veio aqui para minha cidade, isso faz muitos anos. E a igreja que eu congregava ia fazer a abertura, né, desse show. Né, era um culto de aniversário da cidade. Uma pessoa que eu tenho muito respeito e admiração, um pastor, que na época ainda não era pastor, falou para mim: Renata, se eu não tivesse fé em Deus, eu largava tudo. Falei, mas por quê? A idolatria. Como eu tava nos bastidores, eu não vi como as pessoas estavam se comportando. Mas ele trabalha, acho que na segurança lá, ele falou: Renata, as pessoas gritando o nome. Gente, eu não tô falando do Fernandinho, eu gosto muito das músicas dele, acho as músicas dele muito bíblicas. Mas assim, as pessoas foram pra ver o Fernandinho, as pessoas não foram lá adorar a Deus, as pessoas não foram lá buscar Deus. Outra situação, eu vou mencionar, uma vez o Rodolfo Abrantes veio pra minha cidade e um movimento enorme foi feito também, nossa, até limitaram as pessoas que poderiam estar. Gente, quando o Rodolfo Abrantes foi numa simplicidade, foi ele e o violão. E era quase palpável a presença de Deus ali naquele lugar. Um cara simples, sabe? Não quis glória, não quis reconhecimento. Ainda na época, né, meu marido, que era meu noivo, eu falei assim, gente, você vê tanto auê e o cara mesmo não é disso. Então a culpa é nossa. De colocar pessoas, de idolatrar pessoas e de esperar posturas de pessoas que a gente nem conhece. Que a nossa vida esteja no altar de Deus, que a gente se coloque no altar de Deus e que a gente tenha também amor e compaixão por essas pessoas, porque a gente não é ninguém para julgar. Se existe esperança de salvação para mim e para você, não foi a gente que buscou. Foi Jesus que deu. Que a gente tenha mais maturidade. Que você, pastor, líder, não entregue o microfone ou o púlpito para qualquer um. Que você cuide, que você literalmente discipule as pessoas que estão servindo ali na igreja. Tá? E assim, cada um vai prestar contas de si a Deus. A gente não deve se escandalizar por esse tipo de coisa. Não é porque a pessoa nasceu na igreja, cresceu na igreja ou serve no meio gospel que ela nasceu de novo. O importante é você e eu sabermos que nós nascemos de novo e dar fruto sobre isso. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!